Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Olha, hoje o negócio tá fervendo. Tá fervendo. Sabe por quê? Você vai ver a reportagem dessa deputada, parece que é deputada, né? Falando sobre as denúncias, né? A delação desse ex-assessor do ministro, esse Tagliaferro aí. E mais para frente também tem outra reportagem, tá? Uma entrevista falando sobre esse Tagliaferro. Olha, onde tem fumaça, tem fogo. Não é à toa que esse cara tá sumido aí, né? Tomara que ele continue, né? Vivo. E tá vindo com várias revelações, muita gente falando sobre isso. Olha, ele não ia inventar essa história do nada, não. O que você acha? Você acha que ele ia inventar isso? Ia só porque, sei lá, por qual motivo que ele teria coragem de inventar uma história dessa, né? Sempre a gente diz, onde tem fumaça tem fogo, né? Nesse mato tem coelho, nesse coelho tem mato. O negócio tá feio. E olha, nós temos também aí o vídeo de uma deputada também, não sei se é deputada, vereadora do PT, dando um soco, agredindo o Nicolas. Mais pra frente você vai ver o vídeo também, tá? O Nicolas não revidou, não fez nada. E temos uma reportagem daquele programa Pânico, conversando com o Nicolas, né? Por que isso aconteceu? Você vai ver também aí no vídeo. Então, e mais pro final, tem um vídeo revelador. Você tem que assistir para você ver o que está acontecendo com as ordens com a ordem dos advogados. O negócio não tá fácil, não. Olha, muita gente tá falando que vai pendurar a chuteira. Dá uma olhada no vídeo aí e deixa a sua opinião, deixa um like. Se você gostou, compartilhe com a pessoa que também quer ter notícias sobre isso. Tá ok? Eu queria só, antes da minha pergunta, encadear aqui uma sequência de fatos para que quem está em casa e ainda não tenha tido acesso ao que a gente está falando, entender melhor. Você citou a Cristina, que é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Olha o que ela diz, tá? Essa é a chefe de gabinete do Moraes. É importante que as pessoas que estejam aqui entendam o que é isso. Isso é um grupo de WhatsApp, onde está a Cristina, que é a chefe de gabinete, onde estava o Tagliaferro, que é quem está fazendo essas denúncias. A gente vai ver também que tinha um juiz que acaba fazendo audiências de custódia. Tanto se você olhar ali, ó, audiências de custódia é o título desse grupo de WhatsApp. E olha o que ela fala. Ela fala, Eduardo, ela tá falando com o Tagliaferro. Vamos pensar duas coisas. Precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria dela vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. Ela tá praticamente pressionando ali que se encontre essas evidências. Ela fala o seguinte, Eduardo, por favor, consegue pra mim aquela certidão pra esses 20 casos? A PGR pediu que eles sejam soltos, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. E aí o Tagliaferro responde, boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou no final, já tá sendo providenciada. Olha só o que ela tá dizendo. Ó, a PGR pediu a soltura, mas o ministro não quer soltar. Onde que a gente já se viu a acusação, o Ministério Público, a PGR, pedir pra soltar? E o juiz, isso aqui, gente, é antes da audiência de custódia, de tudo. E o juiz dizer, não quero, vamos procurar alguma coisa, ir pras redes sociais. Aí tem mais uma, em que isso aqui é o juiz de custódia, que fala o seguinte, despeço-me aqui, singelamente, porque nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. E vocês vejam esses emojis que estão aí. Ou seja, o juiz de custódia, antes de fazer a audiência com essas pessoas, ele já tinha o veredito. Cadê a imparcialidade? Aí é o próximo. Esse aqui é um exemplo, que foi o que a Adriana citou no início, que é o caso do Ademir. Que o Ademir, se vocês olharem, ele tem uma certidão dizendo positiva. Esse senhor Ademir é um vendedor ambulante, não estava nas manifestações, foi preso depois. E tá aí, sabe o que diz na certidão positiva dele? Ele ficou na prisão por ter criticado o Lula e o PT em 2018. Não tem uma postagem sobre as eleições de 22, não tem nada. Essa é a certidão positiva que o manteve na prisão. Desculpa, Schellenberger, mas a minha pergunta, você já viu isso alguma vez na sua vida? Inacreditável, realmente. Lembra que o Joseph Stalin, da Rússia, ele disse, mostra a mim o homem e eu vou mostrar a você o crime. A ideia era que ele podia prender qualquer pessoa. Não importava a pessoa, ele podia buscar e achar um motivo para prender e deixar na prisão por toda a vida, ou matar, realmente. Era o Stalin, essa é a ética do Stalin. É a mesma ética do Moraes aqui. O Moraes disse que, mostra uma pessoa que era lá no 8 de janeiro, ou que chegava lá como o vendedor ambulante, e a gente vai achar o crime. Vai buscar, vai procurar o crime por os mensagens de redes sociais. E dessa maneira, totalmente criminal, totalmente irresponsável, eram muitas vítimas. Um caso, uma mulher chamada Vildete, ela foi
erroneamente sinalizada como positiva, criminosa. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e alterou sua classificação para negativa. A mulher era provavelmente Ivildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas do abuso judicial. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi libertada 21 dias depois devido a uma hemorragia intestinal grave. É uma coisa horrível, incrível. Se eles podem fazer isso com uma avó de 74 anos, imagina o que eles podem fazer com qualquer pessoa. Então, vocês já têm ditadura totalitária no Brasil ao dia 8 de janeiro. Imediatamente ao começo do governo Lula, é governo totalitário. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista e também professor Marcos Pisolato. Pisolato, vai ser uma bomba, hein? Isso que o ex-assessor tem a dizer e a mostrar. Se for mesmo o que ele está prometendo, aí vai cair todo mundo. Não é? Seja bem-vindo, Pisolato. Obrigado, Paulo. Olha, eu vou começar aí plagiando um amigo meu chamado Paulo. Oh, boy! Se isso tudo que o Tagliaferro, eu acompanhei a entrevista dele na íntegra. Ele prometeu não só dar declarações, que poderia ser uma percepção dele, por exemplo, ele alegou que os processos que entravam no gabinete do ministro Moraes eram sempre pró-esquerda e sempre contra a direita. Os pró-direita nunca nem entravam, nem chegavam à mesa dele. Mas isso poderia ser uma percepção, isso não seria uma prova material. Mas ele alegou possuir provas de materialidade da interferência na eleição de 2022. Então veja, se houve interferência na eleição de 2022, ela seria inválida. E o mais grave disso, que a invalidação foi feita pelo órgão, TSE, que seria o responsável justamente pela lisura do processo eleitoral. Isso é institucionalmente gravíssimo. Eu até tentei pesquisar alguma coisa na legislação eleitoral, mas ela não prevê esse tipo de falha grave. O máximo que a gente consegue entender da legislação é que caberia justamente ao Senado e à Câmara agir nessa situação. Mas como o Tagliaferro também disse, ele não pretende entregar as provas, claro, óbvio, né? Uma vez que sejam provas verídicas, ao sistema judiciário brasileiro, porque aí seria de uma ironia ou no mínimo uma ignorância tremenda, porque entregar as provas do suposto crime ao suposto criminoso, obviamente essas provas desapareceriam. Um outro detalhe que a gente tem que levantar a respeito disso é o comportamento, como você mencionou, do presidente da República, e de próprio Alcolumbre, do próprio Mota e de várias outras personalidades políticas que estão declarando essa solidariedade ao ministro Moraes. E eu vou ressaltar, eu vou deixar bem claro, eu sempre falei isso, a gente sempre falou isso no programa, solidariedade se tem com aquelas pessoas, como por exemplo a família do Clezão, que é uma vítima dessas injustiças cometidas nesse processo do 8 de janeiro, a Débora Rodrigues, a dona Vildete, a dona Iraci, que são aquelas duas idosas com mais de 70 anos que voltaram para a prisão porque uma delas foi para o médico. E aqui eu ressalvo que a ordem executiva que o Trump assinou deixa muito claro lá que ele trata de uma emergência nacional contra a violação dos direitos humanos, e é disso que a gente está falando. Então ficar tentando defender o ministro Alexandre de Moraes, eu vou dizer muito claramente aquilo que todo mundo já sabe. O ministro de Moraes não tem mais saída. Não há mais saída para ele. Pode haver uma sobrevida se o Brasil escolher se isolar e se radicalizar nessa direção. O ministro Moraes não tem mais saída. A lei Magnitsky já foi assinada, já foi sancionada, como nós dissemos que ia acontecer. O Brasil ainda tem saída. A saída para o Brasil, como o próprio Trump indicou, como Eduardo Bolsonaro indicou, é a anistia aos presos do 8 de janeiro. Stay strong, Bolsonaro. And to the great people of Brazil, never give up. You are fighters, defenders of freedom, faith, and family. America is with you. Keep standing proud. The world is watching. Aí está ele, senhor, tomou uma patolada. Foi uma patolada ou foi um murrão? Soco, é. Que a esquerda é um pé, a gente sabe, né? Mas agora é uma mão no saco também, né? Inacreditável.
eu estava ali, enfim, parado, como eu poderia estar, atrás ali do Hugo Motta, e a Camila Jara, né, do PT, para variar, quando finaliza o discurso do Hugo Motta, ela vem me dar um soco aí nas minhas partes baixas. Ainda bem que já fiz 2 filhas já, não tem nenhum risco, mas é um absurdo, né, cara? Mesmo com o vídeo aí que o Brasil inteiro viu, né, que de fato ela me agrediu aí de uma forma, né, tentou esconder ali, quando acabou a muvuca, ela ainda chega e fala que não nego a agressão porque ela tem 1,60 m e sei lá, 50 quilos. E daí? Ou seja, pela lógica de esquerda, caráter é medido por peso e altura, né? Imagina, e eu preciso perguntar isso, né, se ao contrário, não tenho dúvidas que agora já estariam pedindo a minha prisão, né? Mas não vai ser soco que vai parar a gente, não. E agradeci a Camila Jara, inclusive, a Jararaca aí, por ter feito isso, porque afinal de contas isso mostra, né, o caráter deles, aqueles que ficam arrotando aí democracia, amor, inclusive você vai nas redes dela, fala que é defensora dos direitos humanos, e estava ali sem motivo algum me atacou. Não deve ser lida literalmente. E Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Dr. Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Confesso que ao ver essa cena aqui, a minha vontade foi quebrar minha carteira da OAB e abandonar o direito de uma vez, porque, sinceramente, não existe lei e nem constituição nesse país. Olha só que absurdo isso. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia? A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que ele estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será hack? Completo absurdo isso que nós estamos assistindo no Brasil. STF não é competente para julgar quem não tem foro privilegiado. Alexandre de Moraes é um ministro suspeito, não deveria estar julgando. E agora, uma delação totalmente confusa, descabida, e o ministro relator responde pelo delator. Dá na cara que isso tudo foi construído e planejado. A justiça brasileira está completamente desmoralizada. É uma vergonha, é um circo que nós estamos assistindo. E quem acredita nisso é o verdadeiro palhaço. Agora as sanções podem ser estendidas à esposa do ministro, que seria considerado um braço econômico do ministro. Mas eles não vão parar por aí. Eles precisam entender que os Estados Unidos agora, sob a administração de Donald Trump, eles voltam para o contexto que o Augusto sempre menciona. É o contexto político e ideológico do cuidado do Ocidente, do cuidado com a expansão do comunismo, do socialismo, das veias dos regimes totalitários.
os Estados Unidos não estão preocupados apenas com as tarifas, a guerra comercial, como o Donald Trump vai trazer um pouco de equilíbrio na guerra comercial, no déficit, no superávit, enfim, mas o contexto maior no tabuleiro geopolítico. Eles já entenderam que o Brasil de Lula é o Brasil do Hamas, é o Brasil do Irã, da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, dos ditadores africanos. É um Brasil que, se os americanos olharem para as páginas do passado, eles já lutaram contra esse tipo de braço ideológico. E eu repito, Paula, eu não acho que essas sanções elas devam parar no ministro e na esposa, porque o contexto é muito, muito maior do que o próprio Brasil.